Amados irmãos e amigos, nós estamos dando início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Porto de Santana, Cariacica, Espírito Santo. Uma saudação para todos, a paz de Cristo, que a paz de Cristo reine no coração de todos. Nós estamos estudando o livro de Salmos e eu farei um vídeo breve e objetivo sobre o estudo 7, Deus escuta as queixas do seu povo. Nós estamos estudando os livros de Salmos. Nós temos aprendido que o livro de Salmos ele é um livro de louvores. O próprio termo Salmos tem a ver com louvores, tem essa significação. É chamado também de saltério, devido ao nome de um instrumento antigo, musical, de cordas, chamado saltério. Então, os salmos são os saltérios. Nós vimos que há muitos tipos de salmos. Há salmos que são hinos, há salmos que revelam sabedoria, há salmos que expressam ações de graça, salmos reais que falam dos reis de Israel, salmos de entronização, que mostram Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós vimos que há salmos de romagem, que mostravam os caminhantes indo para Jerusalém, salmos de Sião, que mostravam os israelitas, o povo hebreu já dentro de Sião, isto é, de Jerusalém. Sião é outro nome para Jerusalém. Enfim, há vários tipos de salmos e hoje estaremos estudando o tipo de salmo específico chamado salmos de queixas. Daí o título da lição, Deus escuta as queixas do seu povo. Deus escuta quando nós sofremos e apresentamos diante dele a nossa queixa, a nossa reclamação, dizendo para ele: Senhor, nós estamos sofrendo e precisamos de Ti. A lição, ela então vai apresentar o Salmo de Queixas. Salmo de Queixas. A lição está dividida em duas partes. Primeiro mostra as queixas do povo, salmos que mostram as queixas do povo. E depois nós vamos ver salmos que mostram as queixas de indivíduos, isto é, de pessoas. Primeiramente, os salmos que mostram as queixas do povo. Vamos ver aqui. A lição diz assim, por exemplo, preste atenção. Os salmos de queixa, que é o que estamos estudando, mostram que Deus não nos ouve apenas quando estamos alegres e lhe prestamos louvor e ações de graças, mas também que Deus quer nos escutar quando lhe falamos das nossas dores, das nossas aflições. Então Deus não presta atenção em nós só quando nós estamos alegres e radiantes, quando estamos em sofrimento, em angústia, por algum sofrimento, dor física, doença, problemas de dívidas, perseguições, seja lá qual for, Deus presta atenção também nas nossas orações e em nós. Amados, há uma aplicação para a vida e uma pergunta, aplicação para a vida. Será que temos medo de expressar os nossos sentimentos secretos ao Senhor? Será que nós temos tido confiança no Senhor para abrir o nosso coração, como os salmistas faziam, para expressar tudo o que estamos sentindo? Nem tudo que nós sentimos, às vezes, se adequa ou está de acordo com aquilo que Deus deseja, com o ideal de santidade. Às vezes nós temos sentimentos de revolta, como o salmista demonstrava, em diversos sentimentos. Será que nós temos essa confiança de conversar com Deus como um amigo, como Ele sendo o nosso amigo e falar: Senhor, eu estou sentindo isto, e expressar o que estamos sentindo? Pois bem,
os salmos de queixa, então, apresentam dois tipos de salmos: as queixas do povo, de maneira geral, e queixas de pessoas, de indivíduos. Primeiro, vamos ver o que queixas do povo. Nessa categoria estão os salmos 79 e o salmo 137. Nós vamos comentar esses dois salmos. É claro que existem muitos outros, porque o livro de Salmos tem 150 salmos. Assim é o livro de Salmos, que é também chamado de saltério, por causa de um instrumento musical antigo chamado saltério, um instrumento de cordas. O Salmo 79, que é um salmo de queixas, ele mostra... esses dois salmos, aliás, eles vão mostrar a época do exílio, tanto o 79 quanto o 137, a época do exílio babilônico, quando o povo, o reino de Judá, lembrando que o reino de Israel teve um período do Reino Unido, que foi na época dos reis Saul, Davi e Salomão. Depois os reinos se dividiram, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte chamava-se Israel, continuou sendo chamado de Israel e tinha como capital a Samaria. E o Reino do Sul era o reino que era chamado de Judá, Reino de Judá, e tinha como capital Jerusalém. O Reino do Norte, Israel, ele foi levado destruído em 722 a.C. E logo após, quer dizer, algumas décadas depois, um século ou mais depois, em 587, o Reino do Sul foi destruído. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor da Babilônia, rei da Babilônia, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Os irmãos se lembram dos 70 anos de cativeiro do povo, lá na Babilônia. Lembra de Daniel, que estava lá na Babilônia como cativo, Sadraque, Mesaque, Abednego, amigos de Daniel. Então, esses salmos mostram esse período. O Salmo 79, ele mostra, então, a destruição, ele mostra a visão de alguém que está lá em Jerusalém, no momento em que Jerusalém é destruída. No momento em que chegam os exércitos inimigos lá da Babilônia, o exército da Babilônia, e destrói Jerusalém, e destrói as terras dos hebreus. Então, mostra ainda, essa pessoa estava lá, era uma testemunha ocular. Ela viu com os próprios olhos o que ali aconteceu. Amados, dos versículos 1 a 4 desse salmo, mostra então o desalento, não é? A tristeza, a falta de amparo. O salmista mostra tudo isso que ele está sentindo, mostra o sentimento do povo, a dor e a indignação pela destruição do Reino do Sul, a destruição do povo de Deus. Então, há nesse salmo, nesses versículos 1 a 4, um apelo à honra de Deus. Esse salmo diz que o templo, a cidade e as pessoas são de Deus. A queixa, ela é dirigida, a reclamação, a queixa, ela é dirigida a Deus, ao próprio Deus, e mostrado, Senhor, o Senhor tem presenciado tudo isso. Os versículos 1 a 4, versículo 1, por exemplo, diz assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança. A tua herança lá é o povo, né? E o lugar, a terra prometida. As nações invadiram a tua herança, profanaram o teu templo, isto é, invadiram o templo, fizeram coisas horríveis dentro do templo, destruíram o templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Então, este salmo mostra o testemunho ocular de alguém que estava lá em Jerusalém, no momento da destruição. Versículo 2 do Salmo 79, ele fala de cadáveres que ficaram expostos, não é? Não foram sepultados. Versículos 3 e 4 mostram isto, mostram uma vergonha, o opróbrio, o escárnio, a zombaria que o povo de Deus sofreu por causa deste momento de destruição.
Amados, e assim o Salmo prossegue. O versículo 5, ele mostra, então, o zelo de Deus, a ira de Deus. O versículo 5 mostra assim, ó: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Então aqui o salmista ele está reconhecendo que não foi apenas um povo estrangeiro que fez mal a Israel, foi o próprio Deus que ordenou aquele sofrimento, aquele ataque. Ele está reconhecendo que a ira de Deus, o zelo de Deus fez aquilo. E por que Deus fez aquilo? Por causa do pecado do povo. Quando o povo de Deus peca, o povo sofre as consequências. Então, ele está mostrando que Deus havia feito isso por causa do pecado do povo. E vários servos de Deus, ao longo da história, demonstraram que isto era verdadeiro. O povo tinha pecado. Por exemplo, a oração de Daniel, o profeta Daniel, que estava lá algumas décadas depois, ele faz uma oração, ele estava lá no exílio da Babilônia, ele faz uma oração, Daniel 9, 1-19, em que ele reconhece que o povo tinha pecado contra Deus. A palavra de Deus que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Então o povo viveu em pecado, pecou contra Deus e sofreu essa consequência da destruição e do exílio. O versículo 6-7 do Salmo 79, nesses versículos, o salmista ele abre a sua alma e ele pede que Deus derrame a sua ira sobre os gentios, isto é, os povos que os atacaram. Gentil na Bíblia são todos aqueles que não são israelitas. Toda vez que você vê a palavra gentil, é aquele que não pertence ao povo de Israel, é um estrangeiro. Então o salmista ele fala: Senhor, versículo 6 do Salmo 79, derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Ele está sendo sincero aqui, ele está sendo honesto com Deus, ele abre a alma falando a Deus o que ele está sentindo verdadeiramente. E dos versículos 8 ao versículo 12, ele faz o pedido de perdão a Deus e de ajuda, a partir do versículo 8 do Salmo 79. Então, por exemplo, versículo 8, ele fala das iniquidades dos pais, ele fala as iniquidades dos nossos pais. Ele reconhece que eles estão pecando, estão sofrendo porque as gerações anteriores pecaram contra Deus. Então, ele pede a Deus misericórdia, versículo 8 ainda, diz misericórdia, ele fala: pois tem misericórdia, pois nós estamos abatidos, Senhor, nós estamos abatidos. Versículo 9 do Salmo 79, assiste-nos, ó Deus, dê-nos assistência, ajuda, Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos, perdoa-nos os nossos pecados, por amor do teu nome. Então ele está pedindo aqui ajuda a Deus, ele está pedindo perdão e ajuda a Deus. Ele está dizendo: Senhor, não é por nossa causa que o Senhor tem que nos perdoar, nós não estamos pedindo por isso, mas pela tua glória, pela glória do teu próprio nome, porque nós somos o teu povo, pela glória do teu nome. E olha só, por amor do teu nome. Então ele não está reconhecendo que eles têm méritos próprios, ele fala: nós somos pecadores, mas pela glória do teu nome, por causa do teu próprio amor, Senhor, da tua misericórdia, ajuda-nos. Então, irmãos, e o Salmo, ele termina, versículos finais do Salmo, os versículos finais, ele pede que Deus vingue, pede vingança mesmo. Nos Salmos, irmãos, os salmistas, eles são honestos, eles expressam os seus sentimentos diante de Deus. Então, ele está dizendo: Senhor, derrama a tua ira, vingue o teu povo. Amados irmãos, e no último versículo 13 do Salmo 79, ele diz: para que te demos graças, olha só, para sempre te daremos graças, se o Senhor fizer isso,
se o Senhor nos livrar, se o Senhor nos vingar, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, então esse é o Salmo 79. Então, como nós vimos aqui, resumindo a ideia do salmista, neste salmo de queixa, há expressões de dor e de desalento diante de tanto sofrimento, mas há também a consciência do pecado. Eles estão conscientes, nós estamos sofrendo porque pecamos contra o Senhor. E eles estão também conscientes, irmão, da misericórdia de Deus, de que apesar de que eles tenham pecado, Deus é misericordioso. A ira de Deus não dura para sempre, como diz o Salmo. O amor de Deus, a misericórdia de Deus é para sempre, se renova toda manhã, mas a ira de Deus é só um momento, como nós vimos em Salmos, numa lição anterior, no Salmo anterior. E então aqui ele faz uma declaração de confiança em Deus, confiando que Deus vai libertá-los, que Deus vai ajudá-los apesar dos seus pecados. Amados, e aqui há uma aplicação para a vida, para pensarmos, será que nós no Brasil também não sofremos, diz a aplicação aqui, por causa do pecado de gerações anteriores? Será que não é por causa dos pecados de nossos pais, dos nossos avós, das gerações anteriores, de líderes anteriores, amados irmãos, presidentes anteriores, governadores anteriores, prefeitos anteriores, políticos anteriores e do próprio povo? Será que não é por causa do nosso próprio pecado que nós sofremos? E na aplicação pede que você faça uma enumeração, uma confissão pessoal dos seus pecados. Aqui, quando os professores forem falar disso aqui, você não precisa falar dos seus pecados ali publicamente diante das pessoas, a menos que você queira. Você pode falar diante de Deus, apresentar, enumerar, quer dizer, apresentar os seus pecados. Nós cometemos muitos pecados contra Deus, pecamos por palavra, pecamos por pensamento, por palavra, nós falamos coisas indevidas, pecamos por pensamento, temos pensamentos impuros, pensamentos vãos e pecamos por ações diante de Deus. Pecamos por ação, por atos ativos, mas também pecamos por omissão, às vezes por deixar de fazer o que é certo diante de Deus. Amados irmãos, isso se chama confissão de pecados. O cristão tem que confessar continuamente os seus pecados. Sempre que pecar, tem que confessar diante de Deus. Falar, Senhor, eu pequei, eu cometi esse pecado. E ser específico, não falar assim de forma geral, falar, Senhor, eu sou um pecador. Podemos falar assim também, mas temos que ser específicos, dizer, eu menti, ou se for adultério, adulterei, ou se tive pensamentos impuros, ou masturbação, ou assisti um vídeo pornográfico, ou ofendeu um irmão, disse coisas indevidas, palavras duras, um parente, pecou contra um parente, um familiar. Confesse diante de Deus. Amados, e depois tem o Salmo 137. O Salmo 137, ele já é um salmo, veja bem, o 79 que nós acabamos de ver, mostra a visão de uma testemunha ocular que está lá em Israel e viu a destruição, como nós vimos aqui. Ele viu os cadáveres lá sem serem enterrados, sem sepultura, viu toda a destruição de Jerusalém, do templo. Sião estava destruído, ele viu, testemunho ocular, Salmo 79. Agora o Salmo 137, ele mostra a visão de alguém que já está lá no exílio em Babilônia. Ele mostra, então, a visão de alguém que está lá na Babilônia, sofrendo, não é? Lá esse salmo mostra assim, que os babilônicos, o povo babilônico, tendo lá os israelitas, os hebreus lá no exílio, eles pedem, olha, cantem para nós alguns dos cânticos de Sião, cantem os seus louvores para nós, mas eles estão muito tristes. Aqui, por exemplo, vou ler um trecho do Salmo 137, é um dos salmos mais famosos da Bíblia, diz assim, a partir do versículo 1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos
lamentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, isto é, de Jerusalém. Eles estavam à beira do rio da Babilônia, lá dos rios de Babilônia, e eles ficavam pensando, lembrando de Jerusalém, de Sião, como era maravilhoso estar na presença de Deus, lá no templo de Jerusalém, que foi destruído, o templo que havia sido construído por Davi, aliás, por Salomão. O Davi tinha tido a visão e o seu filho Salomão construiu. Então eles falam, versículo 2, Salmo 137, nos salgueiros, isto é uma árvore, né? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. A harpa é um instrumento musical, assim como o saltério que eles usavam lá, é um instrumento de corda. Então eles penduravam as harpas nos saltérios, eles não queriam cantar, digo, nos salgueiros, eles penduravam as harpas ali, irmãos, por quê? Eles não queriam cantar, eles não tinham vontade, não é que eles não queriam, eles estavam tão desalentados, desanimados, e os que os levaram cativos, versículo 3 do Salmo 137, pois aqueles que nos levaram cativos, isso é, que levaram eles para o cativeiro babilônico, que os prenderam, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo-nos, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Canta para nós, israelitas, hebreus, isso aí os babilônicos falando para eles, cantem para nós alguns dos salmos alegres que vocês cantam cantavam lá em Sião, fiquem alegres e cantam. Mas o salmista diz no versículo 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como é que nós vamos cantar naquela terra estranha da Babilônia? Eles estavam numa terra estrangeira, no exílio, longe do templo de Jerusalém, longe de Jerusalém. Muitos se despediram dos seus familiares, muitos tiveram seus familiares mortos, ou que ficaram para trás, porque no exílio babilônico, irmãos, alguns foram levados para a Babilônia, muitos foram levados para a Babilônia, mas alguns ficaram lá em Jerusalém. O rei da Babilônia não levou todos, alguns ficaram lá, como aquela testemunha ocular do Salmo 79. Então, ele sentiu essa tristeza da separação dos parentes e deles próprios estarem ali numa terra estranha. E o Salmo prossegue, irmãos, em que eles pedem vingança, que Deus vingue. Como a vingança é uma coisa certa? Não. O Senhor diz na sua palavra que nós não devemos, o apóstolo Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Que nós devemos confiar a Deus a vingança. Quando alguém nos fizer mal, o Senhor fala, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Então, o próprio Deus diz que Ele vai retribuir, nós não precisamos nos vingar. Mas às vezes, irmãos, a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas devemos retribuir o mal com o bem, irmãos. Isso é o ideal, não é verdade? É o ideal de Jesus, mas os salmos, irmãos, eles mostram que os Salmos é um dos livros mais maravilhosos que existem, que mostra que nós não vivemos no mundo ideal, irmãos. Esse é o ideal de Deus, mas ainda não vivemos no mundo onde há pecado, onde nós ainda sofremos, nós padecemos e temos pensamentos que são pecaminosos e sentimentos que não agradam a Deus. Mas nós devemos esconder? Não, não devemos ocultar, até porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então, devemos colocar como salmista os nossos sentimentos diante de Deus, e o salmista não tem vergonha. Por isso que, por exemplo, o último versículo do Salmo 137, é um versículo que a gente pensa, como é que ele pode falar isso? Ele fala, em relação às Babilônia, ele fala, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Como imaginar, irmãos, alguém desejando que uma criança seja esmagada contra uma pedra? Irmãos, mas o salmista está sendo honesto. Às vezes nós temos sentimentos horríveis também em relação à vida, não é verdade? Sejamos honestos.
Às vezes as pessoas nos ferem, os nossos parentes, os nossos irmãos, nossos amigos, e vai dizer que você nunca teve um pensamento assim, ó Senhor, que essa pessoa possa padecer pelo que ela está fazendo, às vezes pensamentos em relação a líderes políticos ou a pessoas próximas a nós. Pois, assim como o salmista, temos que ser honestos. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E é esse o ideal que nós devemos buscar, é o ideal de Deus, o ideal de Jesus. Devemos pagar o mal com o bem, devemos amar os nossos inimigos. Às vezes nós não conseguimos amar nem nossos amigos, não é verdade? Mas Jesus quer que nós amemos até os nossos inimigos. E é assim que tem que ser, e é isso que devemos buscar. Mas quando acontecer de termos um sentimento que não é de amor, irmãos, um sentimento de ódio, um sentimento de ira, um sentimento de rancor e de amargura, não devemos guardar no nosso coração, devemos expor diante de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele nos ama. Lembra, Abraão foi chamado amigo de Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus, Daniel foi chamado de homem muito amado de Deus, e nós também somos, irmãos, amigos de Deus, amados por Deus, e Deus, principalmente, Deus é nosso amigo, e nós não devemos ter medo de falar diante dEle e para Ele o que nós estamos sentindo. Devemos ser sinceros e honestos com Deus, não podemos ser hipócritas. Amados irmãos, depois, então, esses são salmos, então, que expressam as queixas do povo. Agora nós vamos ver que existem salmos que expressam queixas de indivíduos, de pessoas, de seres humanos. Um desses salmos é o Salmo 6. Nós vamos apresentar isso de forma mais breve, para que o vídeo não se alongue muito. Eu queria fazer um vídeo até mais curto, mas vamos prosseguir aqui. Não vamos nos alongar muito nesta parte, assim espero. O Salmo 6, por exemplo, aqui nós temos dois exemplos de salmos que expressam queixas de indivíduos, o Salmo 6 e o Salmo 142. Vamos comentá-los e ler alguns versículos deles. O Salmo 6 mostra um pedido de ajuda. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi está pedindo ajuda. Ele está pedindo a ajuda de Deus e ele está pedindo a misericórdia de Deus. Por exemplo, versículo 1, Davi diz assim, irmãos: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, isto é, na tua ira. Versículo 2 do Salmo 6, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, cura, ele estava doente, cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Ele estava doente fisicamente e doente também na sua alma, na sua psique, na sua mente. Ele estava doente fisicamente e angustiado, digamos assim, psicologicamente. E então, irmãos, no versículo 4 do Salmo 6, Davi pede a Deus, ele faz um pedido a Deus: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me, olha só, por tua graça. Nos salmos anteriores nós vimos, o pedido de ajuda é pela glória do teu nome, para o louvor do teu nome, por causa do teu nome. Agora, olha só, salva-me por tua graça. Ele não está falando que ele tem mérito, ele sabe que é pecador, mas ele está pedindo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. E ele expressa então, irmãos, também nos versículos 8 a 10 do Salmo 6, confiança de que Deus vai ajudá-lo. Ele pede que os homens sanguinários, apartai-vos de mim,
todos os que praticais a iniquidade, o pecado. Ele não quer pessoas pecaminosas que ficam querendo levá-lo a pecar perto dele. Ele quer ser santo, separado para Deus. E então, irmãos, no versículo 8 do Salmo 6, Davi diz, o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele tem confiança de que Deus ouviu a sua oração. Versículo 9 do Salmo 6, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O salmista sempre tem essa confiança, Deus vai me escutar. Eu sou pecador, eu estou passando por esse padecimento, por esse sofrimento, mas Deus vai me ajudar, Deus vai me escutar. E novamente, ele é sincero diante de Deus, terminando pedindo que Deus retribua àqueles que lhes fizeram mal, aos seus inimigos, que eles sejam perturbados, envergonhados. Enfim, ele é sincero diante de Deus. É sincero diante de Deus. Então, esse aqui é um salmo que apresenta a queixa de um indivíduo. Outro salmo que apresenta a queixa de indivíduo, isso é, de uma pessoa, é o salmo de número 142. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Em latim, às vezes se fala de profundis clamo a te, das profundezas clamo a ti. Esse salmo é o salmo também de um indivíduo, que é o Davi. Davi, ele estava numa caverna se escondendo, lembra de Saul, com medo de ser morto, e ele pede então que Deus o ajude. Que Deus o ajude. Vamos ler aqui alguns versículos do Salmo 142. Amados, diz assim, 142, versículo 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Tem um hino, lembra? Tem um hino, irmãos. Tem um hino, coloca lá no YouTube, lá, hino 142. Vai aparecer, no hino 142, é esse salmo que eles cantam. Tem cantado por corais, é um dos salmos mais lindos, e quando é gravado é maravilhoso. Senhor, eu apresento ao Senhor a minha queixa, não é? Versículo 3, versículo 4, versículo 2, versículo 3 diz assim: quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda. Lembra do hino, quando é cantado em forma de hino esse salmo? Quando dentro de mim me esmurece o espírito. Versículo 4, irmãos. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele não tem ninguém por ele, irmãos. Ele fala, ninguém é por mim. Só Deus, ele confia em Deus. Versículo 5 do Salmo 142, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Ele não tem refúgio em nenhum outro lugar, refúgio é um esconderijo, irmão, um lugar onde possa se esconder. Ele estava preso numa caverna, ele não tinha para onde ir. Quem era o refúgio dele, a fortaleza dele? O próprio Deus. No Senhor eu me refugio, tu és o meu refúgio. O meu refúgio. Nós nos acolhemos quando estamos angustiados à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo. Versículo 6 do Salmo 142, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores. O último versículo, versículo 7, diz assim, tira a minha alma do cárcere, isto é, da prisão. Ele estava preso numa caverna, ele não podia sair porque ele seria morto, irmãos. Ele estava escondido dentro daquela caverna, preso. E eu lembro do coral, do hino, não é? Tira-me desta prisão, e então eu glorificarei o teu nome, e os justos me rodearão, diz lá o cântico, não é? Esse versículo aqui, versículo 7 do Salmo 142, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, olha só, irmãos, quando me fizeres este bem,
Louvado seja Deus. Quer dizer, o justo me rodearão, quer dizer, ele vai voltar para o convívio do povo, ele vai voltar para, se fosse hoje, iríamos para a igreja, ele vai voltar para o templo, ele vai voltar, enfim, aquele momento que o templo ainda não havia sido construído, mas ele voltaria para o tabernáculo, para a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Concluindo essa lição, irmãos, então nós dizemos que os salmos, eles não só revelam a natureza de Deus, quem é Deus, o ser de Deus e seus atributos, mas revelam também a alma humana, revelam o que se passa dentro do coração dos seres humanos e inclusive dos servos de Deus. Os servos de Deus têm sentimentos e pensamentos indevidos, mas não devem escondê-los, devem ser honestos e sinceros com Deus. Eu termino citando um autor chamado Philip Yancey, muito conhecido, Philip Yancey, no livro A Bíblia que Jesus lia. Olha só, a Bíblia que Jesus lia. Aliás, você sabia que Jesus lia os Salmos? Jesus lia os Salmos, Jesus sabia ler, ele lia na época de Jesus. Que livros existiam da Bíblia, irmãos? Livros do Antigo Testamento. Jesus lá mostra... a Bíblia mostra que Jesus lia os Salmos, ele cita os Salmos. A Bíblia mostra que Jesus lia o livro do profeta Isaías. Então, Jesus, o que confortava Jesus eram os Salmos. Quando Jesus estava angustiado, aqui o salmista fala às vezes que a alma dele está perturbada e triste. Lembra Jesus no Getsemane? Jesus era honesto como salmista, verdadeiro. Ele disse lá no Getsemane: a minha alma está triste até a morte. Até a morte. Ele estava muito triste, Jesus, e o que o confortava às vezes eram os salmos, a leitura dos salmos. Então, os salmos, por exemplo, era a Bíblia que Jesus lia. Philip Yancey diz assim, nos salmos aprendi que tenho o direito de levar a Deus qualquer sentimento, qualquer tipo de sentimento. Eu não gostei muito dessa palavra direito, porque eu acho que a gente não tem que ficar exigindo direitos diante de Deus. Não é verdade? Nós somos pecadores, né? Deus nos tornou seus filhos por meio da adoção. Nós temos esse direito, entre aspas, nós temos, digamos assim, irmãos, nós temos a possibilidade de levar os nossos sentimentos diante de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Ele nos deu o direito, né? Lembra lá de João capítulo 1, versículos 11 e 12, aqueles que receberam Jesus receberam o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, mas é por causa de Jesus, como diz o salmista, por causa da tua graça, por causa da tua misericórdia, para a glória do teu nome, por amor do teu nome, nós podemos confessar tudo o que nós sentimos diante de Deus. É isto que aprendemos com os salmos, irmãos. Então, hoje nós vimos que há dois tipos, que há o tipo de salmos, são os salmos de queixas, e que esses salmos de queixas têm dois tipos: queixas do povo e queixas de indivíduos. Eu termino essa lição desejando a bênção de Deus para todos vocês que assistiram esse vídeo, que vão participar das suas escolas bíblicas, que sejam abençoados neste final de semana, durante toda a semana e por toda a vida. Que Jesus, que este Deus dos Salmos, que ouve as orações, o Deus que ouve o clamor, que Ele possa sempre ouvir as suas orações. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo neste momento, sabe lá do dia ou da noite, se você está angustiado, Jesus, Deus, o Espírito Santo está aí com você, a Trindade Santa, o Pai escuta o seu clamor. Em nome de Jesus você pode orar. Jesus sofreu o que você sofreu, Ele é o sumo sacerdote que passou por todos os sofrimentos que nós passamos, que você tenha essa ousadia de chegar diante de Deus e confessar o que você está sofrendo. O Espírito Santo está aí com você. Se você é um filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você e intercede junto com você, por você, com gemidos inexprimíveis.
Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.